Inverno. Pois é, com inverno, quem tem úlcera varicosa, úlcera venosa ou qualquer outro tipo de ferimento tem que ficar bem atento, principalmente ferimento nos membros inferiores. Por quê? Porque também existem as úlceras de frio, que com o inverno se agravam mais. E a gente tem que ficar muito atento. Atento por quê? Porque pessoas que já têm propensão a ter uma úlcera venosa pode estar desenvolvendo esse tipo de úlcera de frio também. Ela também é uma úlcera que fica, como é que se diz? Ela é parecida, mas não é igual, tá bom? Ela pode melhorar com aquecimento local, mas só que não pode ser aquecido com uma temperatura direta, tem que ser aquecido com água morna, com temperatura mais distante, não pode aquecer muito depressa, que também não é bom para a circulação. As pessoas que têm circulação já comprometida, com o inverno, esse comprometimento ainda piora mais. Como eu já havia dito aqui outra vez, né? A vasoconstrição acontece com o frio. O frio é propensa, esfria o membro e as veias e artérias elas diminuem a sua luz interna para melhorar a circulação dos órgãos vitais, para manter aquecidos os órgãos que mantêm a vida. Aí elas roubam o sangue, quer dizer, elas ficam muito apertadinhas, então elas têm uma grande dificuldade de chegar nas partes mais distantes. Como eu disse, as partes mais distantes são justamente os nossos pés, principalmente os dedos dos pés, dedos das mãos, ponta de nariz, orelha. Com o frio é tendencioso aparecer rachaduras na pele, fissuras, e essas fissuras podem se tornar feridas, podem se tornar úlceras de frio, tá bom? Por isso que a gente precisa ficar bem atento com esse com a temperatura com o inverno, que precisa manter as extremidades aquecidas. O uso de meia, porém, com o pé bem sequinho, tem que secar o pé. Não adianta calçar meias e depois transpirar demais esse pé e não trocar essa meia porque tá achando que tá quentinha, quando na verdade ela também tá umedecida. Essa umidade pode ser prejudicial. Ao invés de te ajudar a aquecer, ela vai esfriar. E com o frio, tudo que é úmido fica congelante, né? Então é pior. Então temos que ter bastante atenção no inverno com quem tem úlcera varicosa. Esta é uma fala para quem tem, para quem cuida de alguém que tenha, profissionais de saúde que têm pacientes que já têm uma úlcera venosa, tem que ficar ainda mais atento, porque essas úlceras venosas podem estar sofrendo uma dificuldade maior na cicatrização. Porque também por causa da vasoconstrição, por causa da dificuldade da chegada do sangue com todos os elementos necessários para cicatrizar ou para alimentar o tecido. Todos os nossos tecidos são alimentados pelo nosso sangue enriquecido com todos os nutrientes e oxigenação. Se no caso a gente não recebe, a área pode estar tendo uma facilidade para se ter uma nova úlcera. Os arredores da úlcera já vai estar sofrendo. Aí, se você tem uma úlcera pequena, tende-se a úlcera ficar aumentada. Por isso, a gente precisa ficar bastante atento com relação ao inverno, às temperaturas de inverno. Como eu sei que é difícil ter, como é que fala, a fidelidade do paciente com úlceras varicosas, que a gente faz um trabalho e ele faz um
trabalho, né? Ele faz um trabalho porque ele não entende perfeitamente as coisas que tem que estar fazendo para estar proporcionando uma melhora no seu quadro. Aí o que acontece? A gente tá falando, tá fazendo e de repente o cliente não está na mesma possibilidade, ele não está entendendo, ele não está fazendo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, que são os exercícios, os movimentos, o levantar, o se movimentar, para melhorar essa úlcera varicosa. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está fazendo o trabalho e a gente não está recebendo o retorno que a gente gostaria. Por exemplo, se você tem um paciente que você vê ele uma vez por semana ou 2 vezes por semana e toda vez que você vai trocar o curativo, não é o curativo que você deixou, que é um curativo novo. Bem, você está fazendo um trabalho para ajudar na cicatrização, está fazendo as orientações e, infelizmente, ele está trocando, ele está tirando, ele não está respeitando o seu trabalho. É complicado. Quem tem o paciente que tem úlcera venosa há muito tempo, ele não consegue cicatrizar sozinho, porque ele não entende a fisiologia do nosso corpo, né, na maioria das vezes. Por isso a gente tem sempre que estar falando num linguajar muito específico para o nosso cliente, tá entendendo que a gente está falando sobre o cuidado. Por que o cuidado? Porque o nosso corpo necessita do sistema circulatório funcionando bem para levar nossos nutrientes a todos os tecidos. Senão, o que acontece? Necrose local, uma úlcera aumentada em diâmetro e profundidade, e o nosso trabalho parece que não vai, parece que ele não acontece. Então a gente fica bastante descrente. Muitas vezes a gente fica achando que o trabalho não vai dar certo, fica achando que a gente está fazendo um trabalho, está chovendo, está enxugando gelo, né? Está desentortando banana, porque nós não conseguimos atingir o objetivo, porque o nosso cliente não está entendendo exatamente aquilo que a gente está falando. A gente entende que o nosso corpo ele tem uma pele e essa pele que protege todo o nosso corpo para evitar que as intempéries, como o frio, nos invada. Ele protege o que tem dentro. É, Toda vez que você vai fazer uma orientação para o seu cliente, você acaba tendo que dar uma aula de fisiologia. Você tem que buscar as palavras mais simples, a forma mais simples de explicar para ele poder estar entendendo que a gente está falando de fisiologia, de como é que o nosso corpo funciona, as camadas que tem no corpo, e quando você olha para a ferida, para a úlcera dele, você está falando de quantas camadas estão destruídas, além da pele, temos que falar da derme, da epiderme, camada de gordura, tudo que não está recebendo a circulação adequada para manter viva a parte que tem a ferida, que tem uma úlcera. Imagina com esse frio uma ferida em dedo, no dedão do pé, que é distante, ele é largo. Imagine uma ferida lá, a dificuldade que esse sangue tem que chegar. E este pé estando sem uma meia, sem um calçado adequado, sofrendo. Quais são as possibilidades dessa ferida piorar? Tem ideia? As possibilidades dessa ferida piorar
são imensas. E essa ferida não recebendo os nutrientes necessários, não tendo uma boa circulação, ele vai, infelizmente, acabar perdendo parte desse dedo ou até o dedo todo, dependendo do, da falta de nutrientes que esta parte do pé dele não está recebendo. Da mesma forma, os demais dedos. Por isso que eu estou falando de muito cuidado no inverno. O inverno, ele é crucial. Existe diversas áreas do Brasil, diversas regiões do nosso país que não tem esse inverno bastante agressivo, mas existe lugares que nós temos essa agressividade no inverno, no frio. Então eu estou falando para quem tem essa agressividade. Não sei se em quem vai chegar, mas a atenção deve ser dada, dobrada para quem tem uma úlcera varicosa, uma úlcera venosa, e que com esse tempo ele pode também abrir úlceras de frio, em decorrência do frio, em decorrência de não aquecer corretamente este membro, tá? Então, é por isso que eu tô falando. Bem, os cuidados, como sempre, a gente tem sempre que estar falando, tem sempre que estar orientando. Olha, a higienização é necessária, a secagem com toalhas limpas é necessária, a medida dessa ferida é necessária para que a gente possa saber se o trabalho está sendo bom, se está sendo efetivo, se fazer esse curativo está sendo legal. Então, esses cuidados têm que ser feitos semanalmente, né? O cuidado de medidas tem que ser semanalmente. A troca do curativo externo diariamente. E a troca do curativo, talvez uma vez por semana, se esta for a orientação e se esta ferida, se esta úlcera tiver nesta condição de receber uma troca semanal, tá? Que às vezes, dependendo da quantidade de exudato, de secreção, da qualidade dessa secreção, se é uma secreção purulenta, se é uma secreção infectante, aí a gente precisa ter outros tipos de troca, porque a gente precisa retirar essa secreção infectante do local, que ela não está fazendo bem. Mas se for uma secreção clara, livre de bactérias, livre de infecção, a gente pode deixar esse curativo entre 3 e 7 dias, para deixar essa ferida se reconstruir, tá? Por isso que a gente fala, quando vai fazer o curativo, que nós não devemos lavar com agressores, que é para não tirar a parte que está sendo reconstruída, porque o nosso corpo, ele se reconstrói. As células, elas se reproduzem e a pele vai se fechando, vai cicatrizando. É esse o sistema de cicatrização que, na verdade, a gente apresenta, certo? É a forma como a gente tem de ver a efetividade do trabalho, é esse. Fazendo curativo, trocando uma vez por semana, da forma correta, com a cobertura adequada, tentando deixar essa cobertura fazer o seu trabalho, fazer a sua atividade. Se é uma cobertura com hidrofibra, com alginato de cálcio e prata, porque diante das infecções, o alginato junto com a prata tem uma qualidade sensacional. Vai, vai criar odores. Essa ferida que vai estar com bastante exudato ou com produtos com purulento, com tecidos necrosados, vão apresentar um odor bastante desagradável. Porém, trocando a parte externa, esse odor fica minimizado, tá? Não coloque nada para tirar esse odor, tá? Não coloca coisas para tirar esse odor. Troque
as bandagens externas, cobrindo com bandagens novas, até chegar o dia de trocar o curativo como um todo, de lavar ele e tirar como um todo. Esta vai ser a forma como ele vai, aos poucos, é, se renovando, as células vão se multiplicando e a parte nova vai recebendo sangue bom, vai sendo novamente irrigado e ele vai mudar a característica, vai ficar melhor, né? Vai apresentar uma coloração mais agradável, o odor vai ser minimizado e aos poucos você vai chegar naquilo que você deseja, né? Que é a cicatrização. Mas a cicatrização não vai acontecer de uma vez. A cicatrização, ela vai ser vagarosa, ela vai ser lenta. Eu sempre digo para as pessoas que têm uma úlcera venosa que ele não ficou com aquela úlcera venosa da noite para o dia. Ele não dormiu e amanheceu com uma ferida enorme na perna ou no pé. Ele não foi assim que aconteceu. Ela começou devagar e muitas vezes ela consome semanas e meses até ela chegar num tamanho bastante que incomoda. Muitas vezes o portador da ferida não comenta que tem a ferida, não fala para ninguém, tenta esconder, acha que só o curativo que ele já vem fazendo é o suficiente para resolver, para resolver a situação que vai cicatrizar assim, e aí ele perde muito tempo com isso, ele perde, tá? Eu sinto muito, mas é uma perda de tempo, porque a ferida tem a tendência de aumentar. Ele não sabe o que ele tem que está fazendo com que aquela ferida apareça. Muitas vezes ele é diabético e não está com seus níveis de glicemia em ordem. Ele muitas vezes como é que fala? É hipertenso, a dosagem da medicação não está coerente com o que ele está precisando e ele precisa de verdade melhorar, né, essa circulação como um todo. Às vezes ele, por causa do trabalho, não comenta porque, primeiro, tem medo de perder o emprego, tem alguns medos, né? Algumas dúvidas que a gente não sabe dizer exatamente. Somente o portador da úlcera é que sabe dizer o que realmente ele está sentindo, o que está acontecendo com ele. Então fica complicado a gente falar assim, não, está acontecendo isso. Ah, coitado isso, coitado aquilo. Às vezes ele não é coitado não, às vezes ele viu a situação e ele não tomou providências adequadas. Principalmente quando a pessoa tem algum tipo de conhecimento que ele sabe que tem que alterar, tem que mudar alguns hábitos na sua vida. Hábitos até de higiene, hábitos alimentares, hábitos de beber, de fumar, né? Tem alguns hábitos que a pessoa tem que descartar, tem que tirar, ou tem que diminuir, ou tem que fazer alguma coisa para acontecer. E muitas vezes a pessoa não quer pagar esse preço. Ela acha que o que ela faz é o que lhe dá prazer. E se ela tirar este prazer que ela tem, ela a vida dela vai ficar muito ruim, muito chata. E aí ela troca o prazer pela dor, pelo crescimento do problema, por não tomar as medicações, por não fazer as coisas que necessita fazer. Então é complicado, tá? Então é complicado a gente fazer as orientações. É complicado o nosso cliente. O cliente de úlcera varicosa, ele é uma pessoa difícil, ele não é uma pessoa muito fácil da gente atender.
Quando jovem, ele vai avaliar. Não muito jovem, também. A maioria das vezes, quando não muito jovem, as pessoas vão dizer assim que ela já é mais velha, que você é jovem, que você não deve estar dando ordens, falando para elas o que elas têm que fazer, e então é complicado também. É, é difícil, mas não é impossível. A gente continua falando, eu vou continuar falando, porque eu acredito que profissionais de saúde, pessoas que cuidam de outras pessoas, têm interesse naquilo que eu estou falando, têm interesse nessa minha orientação, porque é, como é que se fala? Eu não sei quem é que tem alguém que tenha o problema. E eu não sei o quanto você está é, tendo suporte para estar fazendo e para estar realizando com sucesso a questão dos curativos, a questão da cura. Porque para um de vocês é importante. Para quem cuida, a cura é importante. Para quem tem o problema, talvez a cura seja mais importante ainda. Porém, a gente não está conseguindo juntar. Os meus amigos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que fazem curativo com mais frequência, que têm pacientes diários, que têm pacientes nas UBS, que têm paciente nos consultórios. A tendência de vocês, através do meu vídeo, é aumentar a procura de vocês. Por isso eu estou falando. Eu sei que não é um diferencial, né? Que eu não estou aqui falando, puxa vida, mas eu estou dando dicas de coisas que são importantes e eu estou falando de como você pode fazer melhor, como você pode ser mais assertivo nos seus curativos, como você pode construir uma clientela, como você pode validar o que eu estou falando e você mesmo validar o seu trabalho, validar o seu conhecimento com a minha fala. Eu estou falando, essa vez eu estou falando de úlcera de frio junto com as úlceras venosas, porque elas são diferentes, porém pode estar piorando uma situação que já existe. Por isso que eu resolvi falar, porque o inverno traz essa complicação, aumento da dor. Puxa vida, deve ser horrível uma pessoa sentir dor o tempo todo, né? Então deve ser muito horrível você, além de sentir frio, ainda ter sentindo dor. Então é esse tipo de condição e de fala que eu venho colocando aqui. A importância que tem dos nossos cuidados, da nossa orientação, da nossa fala. Então, eu falo e vocês replicam a minha fala. Eu vou falar de novo de circulação, eu vou falar de novo do como que a nossa circulação funciona, de como o nosso coração sofre, de como o nosso corpo necessita estar andando, um dependendo do outro, mas fazendo o seu trabalho juntamente, conjuntamente, que é para poder dar muito certo. Se não for assim, as coisas ficam bem difíceis, né? Então, tudo no nosso corpo tem que andar junto. E quando o assunto é saúde, nossa saúde tem que estar boa para a gente estar se sentindo bem, para melhorar a qualidade de vida da gente, né? Afinal de contas, chegar na terceira idade romantizada, como as pessoas vêm romantizando o ser idoso, o ser mais velho, o viver mais, né? A nossa longevidade, que nós estamos vivendo cada vez mais. Porém, viver
com qualidade, viver com justiça, vamos ser justos, vamos viver com qualidade de vida, não vamos simplesmente viver vegetando sem ter assim uma experiência boa. Vamos viver viajando, indo à praia, indo a clubes, dançando, namorando, tendo relacionamentos bons, conhecendo pessoas novas, fazendo um novo círculo de amizade, modificando a nossa dinâmica, melhorando isso. Aí sim, isto quer dizer que nós estamos envelhecendo com qualidade, envelhecendo com saúde, chegando lá e participando mais, dirigindo mais tempo, conhecendo novos lugares, tendo novas propostas de vida. Agora, se você tem uma saúde debilitada, puxa vida, como é que você vai aproveitar isso? Como é que você vai numa viagem de terceira idade se você tem uma lesão importante que requer cuidados, se não diários, quase que diários, semanais, não sei, que você necessita levar o seu cuidador com você. Não sei se é bem isso, né? Mas você tem que levar alguém para ajudar a cuidar de você. Aí a qualidade de vida está prejudicada, na minha opinião, né? Eu tô falando da minha opinião. De repente, eu vejo as coisas dessa maneira e de repente eu tô vendo errado, né? Porque é minha forma de ver as coisas que tá que eu estou comentando, não estou comentando a forma como você vê as coisas, mas eu acredito que qualidade de vida e saúde tem que andar lindamente juntas, que é para a gente poder aproveitar melhor a longevidade que está aí. Senão nós não vamos ter uma longevidade muito interessante, né? A saúde para todos é importante. Jovem é importante, meia-idade é importante, na velhice super mega é importante. Importante porque a gente não vai fazer peso na família, né? Não é para fazer peso nos filhos, os filhos, tudo bem, tem uma certa obrigação com os pais, mas isso não quer dizer que eles vão fazer alguma coisa diferente. Então, talvez esses pais estejam solitários, estejam sozinhos e eles precisam se manter. Então, a vida tem que estar muito boa. A saúde tem que estar boa para que ele possa estar conseguindo, né, se autocuidar, cuidar do seu par, né, se estão juntos, ou se autocuidar se estiver sozinho. Por isso que é importante a gente ter este conhecimento e ter as possibilidades. Se você tem uma deficiência agora, vamos trabalhar para curar, para a gente cicatrizar essa ferida, para que ela não seja mais problema no futuro, tá bom? E não deixar que novos ocorram. Vamos tomar os medicamentos corretamente, vamos fazer os cuidados de higiene corretamente, vamos melhorar a qualidade de vida, não vamos importunar o outro, né? Vamos fazer sozinho o que a gente tiver de melhor por nós mesmos. Afinal de contas, vamos ser sinceros, quando a gente chega depois 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, a gente precisa estar cada vez melhor. Não é cada vez pior porque a gente está ficando mais velho, não. A gente tende a dar trabalho para outros e a nossa vida é não fazer isso. Por isso, senhores cuidadores, ó, atenção, fiquem bem sabidos para saber como cuidar de uma pessoa de 80 a mais, 70 a mais,
60 a mais, 50 a mais, porque são esse a sua clientela futura, tá bom? Até breve. Devo estar voltando ainda essa semana com um novo vídeo. Até!